Romanos capítulo 8, está escrito assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Verso 31. Portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém, irmãos? Podem se assentar? Meu Deus, fala conosco, Jesus, nós precisamos te ouvir. Inútil, Senhor, meu Deus, é belas palavras, se o teu Espírito não agir, Pai. Nós te pedimos atuação nesta noite, Pai, que o Senhor venha nos convencer, Pai, convença a tua igreja, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde a igreja primitiva, a mensagem que nós pregamos é que Deus salva pecadores através da fé em Cristo Jesus. A igreja de Cristo, ela sempre teve que lutar contra o falso evangelho. O falso evangelho, ela sempre atacou a igreja de Cristo. No primeiro século, Paulo ele teve que lutar contra os judaizantes, porque os judaizantes eles ensinavam que crer em Jesus tudo bem, mas para você ser salvo, além da sua fé em Cristo Jesus, você precisava acrescentar a observância da lei, ou seja, não bastava somente a fé para ser salvo. Os judaizantes pregavam que além da fé, você precisava observar a lei de Moisés. No segundo século, a igreja ela teve que lutar contra o gnosticismo. O gnosticismo ele tentava misturar a fé cristã com pensamentos e filosofias helênicos, que negava que Jesus ele veio como carne e que Jesus havia ressuscitado. Nos últimos 500 anos, a igreja ela teve que se posicionar, amados irmãos, contra o liberalismo teológico e outras loucuras, que queriam acrescentar a nossa fé cristã desde então. Evangelho é uma palavra de origem grega que significa boa nova. O evangelho é a boa notícia de Deus. E qual é a boa notícia de Deus? É que Deus salva pessoas. Mas salva de quê? O problema de nós hoje, amados irmãos, é que nós vivemos num mundo capitalista, e a modernidade tem nos feito, amado irmão, correr, trabalhar, e muitas vezes, meus irmãos, nós mantemos a nossa mente ocupada
E ao decorrer dos dias, dos meses que nós vivemos, nós criamos para nós uma capa hipócrita, aonde nós achamos que se nós não matamos, não roubamos, se nós não transgredimos nenhuma lei do homem, nós começamos a achar que nós somos os mocinhos, que nós somos boas pessoas. Eu sou boa pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não lesiono ninguém, eu sou uma boa pessoa. Mas a realidade é que todos nós, amados irmãos, somos criminosos da pior espécie diante de Deus. E quando Paulo escreve para os romanos, ele vem relatar para nós grandes verdades de que hoje nós podemos entender o porquê nós precisamos da salvação. Romanos apresenta para nós um problema. E qual é esse problema? O pecado. No capítulo 1, Paulo ele vem mostrar para nós que os gentios pecaram. No capítulo 2, judeus pecaram. No capítulo 3, todos pecaram. Romanos apresenta para nós o remédio para o pecado. No capítulo 4, ele nos mostra a justificação. No capítulo 5, a justificação, ela produziu paz com Deus. No capítulo 6, a paz com Deus produz santificação. No capítulo 7, nós temos os inimigos da santificação. No capítulo 8, temos a garantia da vitória e nos fala da glorificação. Romanos conta para nós uma história. No capítulo 9, Deus escolheu, Deus elegeu Israel. No capítulo 10, Israel falhou com Deus. No capítulo 11, Deus salva Israel. Romanos mostra para nós, cobra de nós uma vida prática. No capítulo 12 ele cobra de nós amor para com Deus. No capítulo 13 amor para com as autoridades. No capítulo 14 amor para com os fracos na fé. No capítulo 15 amor para com todos. E no capítulo 16 amor, saudações finais. Nós, amados irmãos, vivemos no meio de uma geração que encosta Deus contra a parede. Nós fazemos Deus se apresentar diante de nós como o gênio da lâmpada, e nós queremos que Deus resolva todos os nossos problemas. Aprendemos que o culto é uma maneira de buscar a vitória, e a vitória que nós procuramos é a resolução de todos os nossos problemas aqui nessa terra. Reunimos aqui hoje, talvez, quem sabe nós, para buscar uma cura, um casamento, um carro, uma casa. Buscamos em nossas reuniões uma vida próspera e outras questões que satisfaçam as nossas necessidades terrenas. Aprendemos, amados irmãos, no meio dessa geração, nós temos que possuir todas as riquezas que Deus tem nessa terra e gozar sempre de uma saúde plena no nosso corpo. Aprendemos que nós, como igreja, nós devemos ser uma igreja cheia do poder. E muitos de nós queremos poder, mas muitos de nós achamos que o poder de Deus é cura, o poder de Deus é sinais, o poder de Deus é falar em outras línguas. Muitos de nós achamos que o poder de Deus, quem sabe, é até mesmo sapatear, pular e falar em mistério. Mas Paulo, quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, ele começa a desconstruir, meus amados irmãos, todo o erro que esta geração implantou na nossa mente. Paulo, no capítulo 1 do livro de Romanos, ele prova para nós que nós estamos errados quando achamos que o poder de Deus é cura, é sinais, é falar em outras línguas, é sapatear. Paulo, no capítulo 1, no verso 16, ele nos mostra o que realmente é o poder de Deus. O poder de Deus, meu amado irmão, não é cura, não é sinais, não é sapatear, não é falar em outras línguas. Paulo fala o que é o poder de Deus. Ele fala: não me envergonho do evangelho do Senhor, porque ele é o poder de Deus para a salvação. A boa notícia de Deus é o poder de Deus. Se eu pudesse colocar um título na epístola aos Romanos, eu colocaria: o poder de Deus para a salvação. Existe um grande problema, amado irmão, que nós não conseguimos resolver.
capítulo 1 do livro de Gênesis, a Bíblia vem mostrar para nós que Deus, Ele criou todas as coisas. E Deus olha todas as coisas que Ele criou e Ele não fala que era bom. Deus cria todas as coisas e Ele fala que era muito bom. E então Ele coloca o homem ali e de repente o homem, através do pecado, ele estraga tudo. Capítulo 8, verso 20, Paulo declara que toda a criação, por causa do homem, por causa do pecado. Capítulo 8 do livro de Romanos, verso 20, Paulo declara que toda a criação, por causa do pecado, ficou sujeita à inutilidade. Então, meus irmãos, existe um grande problema. Qual problema é esse? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 39, está escrito assim: de que se queixa o homem vivente? Por que reclama o homem vivente? Queixe-se, reclame cada um dos seus próprios pecados. Existe um grande problema, amado irmão, nos nossos dias, sempre existiu desde Adão para cá, e o problema é o pecado. Em Lamentações de Jeremias ele está dizendo dessa forma: por que você está se queixando do seu sofrimento? Queixe-se do pecado que você comete, porque aliás o sofrimento que vem sobre a sua vida é consequência do pecado que nós estamos cometendo constantemente. Meu irmão, não importa o quanto você se julgue ser bom moço, não importa, não importa. A realidade é que a epístola aos Romanos nos mostra um poder hostil contra todos os homens, que escraviza e destrói. Paulo, ele apresenta isso na epístola aos Romanos, um poder hostil que o homem nenhum pode contra ele, um poder escravizador, um poder ditador, que é o pecado. E você acha que é bom o suficiente? Por que você está perguntando isso, pastor? Porque tem pessoas, amados irmãos, como eu disse na introdução, que acham porque não faz isso, não faz aquilo, eu sou bonzinho, todos nós acreditamos em Deus, todos os caminhos levam a Deus, eu não preciso de Jesus porque eu sou um cara bom. Será? Atos capítulo 10 vai falar para nós a respeito de Cornélio. Cornélio era um centurião, amado irmão. A Bíblia dá testemunho, tá, irmãos? A Bíblia, ela diz que Cornélio era piedoso, temente a Deus, dava esmola, orava a Deus de contínuo. Quer dizer, ele tinha uma rotina de oração, esse Cornélio. E era um homem que orava tanto que ele tinha visão de Deus, porque num dia Deus enviou um anjo para poder falar com ele. O que o anjo fala? Cornélio, as suas esmolas, ela tem chegado até diante de Deus. Então ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que orava constantemente, ele era um homem que dava esmola, amados irmãos, mas isso não era suficiente para a salvação. Preste atenção para você entender, porque muitas vezes nós olhamos para alguma pessoa e falamos: não, esse homem foi salvo. Ah não, o cara sempre respeitou a esposa, o cara, nossa, o cara pagou suas contas em dias, você não vê o nome do cara sujo em nada, você vê, não, o cara é santo, isso aí foi salvo. Mas olha para você ver Cornélio, dava esmola, orava de contínuo, temia a Deus, a Bíblia diz, e orava constantemente. Mas Deus manda um anjo falar para Cornélio: Cornélio, isso aí não é o suficiente. Não é. O que eu devo fazer? Você vai procurar um homem chamado Pedro, e Pedro, ele vai te falar o que você deve fazer. Sabe o que Pedro fez? Ele trouxe a boa notícia, ele trouxe a boa nova, ele trouxe para Cornélio o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Existe um problema, irmão, no qual nós não podemos resolver. Por quê? Eu quero provar para você que aqui dentro hoje, talvez teve alguns de nós que nessa semana que passou cometeu adultério. Quero provar para você, porque a Bíblia diz para nós em Mateus capítulo 5, verso 28, que se eu apenas olhar para uma mulher com um pensamento impuro, no meu coração eu já cometi adultério. Aqui dentro, amados irmãos, aqui dentro hoje, talvez, quem sabe, nós temos um homicida,
1 João capítulo 3, verso 15 diz que toda pessoa que odeia o irmão é homicida. Aqui dentro talvez nós temos feiticeiros e idólatras. 1 Samuel capítulo 15, verso 23 fala: porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. E a mesma Bíblia, amados irmãos, diz para nós que os idólatras, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas não herdarão o reino de Deus. É ou não é um grande problema, amado irmão, o pecado? E hoje, muitos de nós, amados irmãos, temos nos esfriados, temos nos desviados, por nos faltar o conhecimento. Sabe por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, eu já ouvi relato, Já ouvi relato de alguém falar: rapaz, eu aceitei Jesus, levantei a mão e eu pensei que quando eu descesse ali na água, que eu subisse, eu ia voltar voando, A pessoa acha que porque ele batizou ali e volta, já volta voando santo. Não, é ali que começa a renúncia. Quando você levanta daquela água, é ali que você começa aí o trabalho, o processo de transformação. Mas muitos de nós, amados irmãos, crentes, cristãos, temos desistido no decorrer da caminhada. Por quê? Porque como Paulo apresenta para nós na epístola aos Romanos, um poder ditador, um poder hostil, um poder que escraviza, que é o pecado, amado irmão. Muitos de nós tentamos vencer, tentamos enfrentar o pecado de uma maneira errada. E quando nós entendemos que nós não podemos vencer esse poder ditador, hostil, muitos de nós temos nos entregado ao pecado, porque na realidade homem nenhum pode vencer o pecado. E com isso nós temos nos afastado de Deus, por nos faltar o conhecimento, e temos nos desesperados porque realmente não entendemos a boa notícia de Deus. Essas pessoas que se afastam, essas pessoas que desistem, essas pessoas que se entregam, é porque não entendeu a boa notícia de Deus, o Evangelho. Partindo do capítulo 3, verso 23 da epístola aos Romanos, quando Paulo faz aquela famosa declaração: todos pecaram, nós entendemos que não existe ninguém que possa vencer o pecado. Quando Paulo faz aquela famosa declaração, capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós entendemos, amados irmãos, que homem nenhum pode vencer esse poder ditador, esse poder hostil. E por isso, que aquilo, amados irmãos, que eu não podia fazer, a boa notícia é essa, o Evangelho é esse. Aquilo que eu não podia fazer, aquilo que você não pode fazer, Deus fez no nosso lugar. Só a Marlene entendeu, mas então eu vou repetir para você, meu amado irmão. Quando você se depara diante desse poder ditador, quando você se depara diante desse poder hostil, que dita as regras da sua vida, você entende que não pode vencer esse poder. Então, a boa notícia de Deus é que aquilo que você não pode fazer, Deus, Ele fez no seu, no meu, no lugar da igreja. Preste muita atenção, meu amado irmão. Preste bastante atenção. Como o poder do pecado é destrutivo e como requer medidas urgentes e poderosas. Na época dos juízes, quando os filisteus oprimiam Israel, Deus enviou Sansão. Quando os midianitas se opuseram contra Israel, Deus enviou Gideão. Quando o faraó escravizava o povo, Deus enviou Moisés. Quando Balaão se opôs ao povo de Israel para os amaldiçoar, Deus enviou uma jumenta. Agora, quando o pecado entrou no mundo, Deus não envia anjo, Deus não envia homem nenhum. Mas Paulo diz na epístola aos Romanos, no capítulo 8, verso 3, que para resolver o problema do pecado, Deus enviou seu próprio Filho na semelhança de carne, para salvar aqueles que creem.
Glória a Deus, amados irmãos. Aquilo que eu não podia fazer, aquilo que a igreja não pode fazer, Deus, Ele fez por nós. Eu gosto muito de Hernando Dias Lopes, e eu acho maravilhoso quando ele fala que foram escritos 4 evangelhos, e os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele mostra o que Jesus fez por nós aqui na terra. Mas quando se trata da epístola aos Hebreus, meus amados irmãos, se trata daquilo que Jesus ainda está fazendo por nós à direita de Deus. Ele nos apresenta a justificação através da fé, e fala que por meio da fé nós somos declarados justos diante de Deus. Meu irmão, deixa eu te explicar isso aqui. Não é como a sociedade julga. Porque se você pegar um traficante que foi preso, condenado e pagou a sua dívida, se você pegar um pedófilo que foi preso, condenado e pagou a sua dívida, a sociedade sempre vai taxar tal pessoa como ex-traficante, ex-pedófilo, ex-prostituta, ex. Mas quando se trata de nós, a igreja de Cristo Jesus, não é ex, meu amado irmão, é justificação dos nossos pecados. Deus não se lembra mais, Ele jogou no mar do esquecimento. O sacrifício de Jesus, Ele cobriu os seus pecados. Ele não se lembra mais daquilo que você fez. Essa é a boa notícia de Deus. Não é ex qualquer coisa, não é ex-pecador, meu amado irmão. Deus declara você justo diante dos olhos dele, através de Cristo Jesus. E essa justiça que Jesus fez por nós, meus amados irmãos, através dessa justiça nós temos paz com Deus. Isaías 43, verso 25: eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro mais. Hebreus capítulo 8, verso 12: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Você foi justificado, meu irmão. Meu irmão, por que na introdução eu falei para você que muitos de nós entramos naquela porta para buscar uma vitória? Isso aí é o que ensinaram para nós, irmãos. Isso aí muitas igrejas ensinam. Você vai lá na igreja buscar a sua vitória. Ou então tem aquela filosofia que eles falam: calma, porque o melhor de Deus está por vir. Meu irmão, mas que heresia do demônio! O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus, ele já veio. O melhor de Deus, ele foi entregue para nós. E o melhor de Deus é Jesus Cristo, que morreu naquela cruz. Esse é o melhor de Deus para a nossa vida, meu amado irmão. O melhor de Deus já foi entregue. E o culto, meu amado irmão, não é lugar de buscar a vitória. Não, meu amado irmão, o culto é lugar de celebrar a vitória de Cristo Jesus sobre o pecado. Porque aquilo que nos escravizava, aquilo que nos mantinha na corrente, amado irmão, Deus enviou Jesus em forma de carne para poder triunfar, para poder vencer e entregar esta vitória para a igreja de Cristo Jesus. Então para com isso, irmão. Quando falar para você se o melhor de Deus está por mim, você falar: o sangue de Jesus te repreenda. Pelo menos para a igreja de Cristo Jesus, para nós, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi entregue. O melhor de Deus morreu numa cruz. O melhor de Deus ressuscitou. E o melhor de Deus intercede por nós à direita de Deus Pai. Repare que no capítulo 6 da Epístola aos Romanos, Paulo nos mostra que nós, durante o batismo,
nós somos enterrados com Cristo. Isso Paulo trata no capítulo 6. E na ressurreição nós estamos de pé para vivermos em novidade de vida. Então não é uma cerimônia, meu amado irmão. Por que que Cornélio, ele teve que se apresentar diante de Pedro, para Pedro poder explicar isso para ele? Porque quando você batiza, que você é ali imerso, submerso, desculpa, eu não sei, imerso, submerso, pastor. Quando você é submerso debaixo da água, simboliza a morte de Cristo. Mas quando você sai, que você levanta, meu amado irmão, simboliza a nova vida que você tem que viver com Cristo. É por isso que a igreja de Cristo Jesus, nós batizamos. É por isso que nós fazemos esta confissão diante dos homens. E quando, amado irmão, você morre, você está justificado do pecado. Não existe lei, amado irmão, não existe lei para quem está morto, porque quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu, o pecado já não é mais um poder hostil sobre a vida dele, porque agora você não vive mais a sua vida, porque quando você levanta, você vai viver a vida de Cristo, e quando você vive a vida de Cristo, Deus, Ele envia o poder, o Espírito Santo. E agora, amado irmão, aquilo que outrora era injusto para nós, aquele poder hostil que nos escravizava, a Bíblia vem dizer para nós que o maior é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, amado irmão, e por isso nós podemos vencer o pecado. Não tente vencer, amado irmão, o pecado na sua própria força. Não desafie o pecado. Não brinque com o pecado, amado irmão. Mas se você estiver em Cristo Jesus, amado irmão, não existe lei para nós, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vence o pecado. Lembre-se disso, quem morreu está justificado do pecado, meu amado irmão. Então, se você ainda está vivo, meu irmão, tem que morrer para esse mundo, tem que morrer para os prazeres, tem que morrer a sua vida e viver a vida de Deus. Amém? No capítulo 7, Paulo ele nos mostra que por mais que nós estejamos dispostos a obedecer a Deus, nossa vontade, amado irmão, sempre será escrava do pecado. Isso Paulo trata no capítulo 7 da Epístola aos Romanos. Todo homem sabe o que é certo, todo homem quer fazer o que é certo, todo homem tem isso dentro dele. Nós, igreja, nós sabemos, isso aqui é errado, eu não vou fazer, mas não adianta. Se você está vivo, se você vive na carne, e como Paulo escreveu aos Gálatas, que na carne ninguém pode agradar a Deus. Se você vive na carnalidade, crente, se você vive na carne, amado irmão, a sua vontade é escrava do pecado. Não adianta. Preste atenção que no final do capítulo 7, Paulo ele faz um apelo de socorro, meu irmão, por entender que não é possível vencer o pecado através de esforço, e que não importa o quanto nós tentamos obedecer a Deus, obedecer às leis de Deus, as leis de Deus, nós sempre vamos falhar, amados irmãos, em querer obedecer à lei de Deus. Olha só para você ver o que Paulo fala: o bem que eu sei que é bom, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. No capítulo 7, no final do capítulo 7, Paulo vem mostrar para nós, amados irmãos, a diferença entre a lei e a graça. Os judaizantes, eles pregavam que tinha que obedecer à lei. Você não matarás, não roubarás. Tinha que vencer o pecado pela força bruta, pelo seu esforço, pela sua boa vontade, por ser bom mocinho, por ser crentinho. Mas Paulo vem dizer para nós que não adianta peitar esta força, na força bruta, amado irmão. Ele vem dizer para nós, e ele se desespera no final do capítulo 7, no verso 24, ele grita por socorro, ele fala: homem desgraçado que sou, quem nos livrará do corpo dessa morte?
Se você prometeu para Deus, meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer aqui para você. Porque eu sei que quando a gente serve a Cristo Jesus, a gente sempre faz várias promessas. E a gente sempre vai lá no nosso calendáriozinho e marca e fala: não, a partir de agora eu não vou mais tropeçar. E aí passa o tempo, a gente suporta, e aí a gente tropeça na mesma pedra. E aí a gente vai e chora, se arrepende e faz um novo voto. E aí passa o tempo, a gente tropeça de novo. É por isso que Paulo está gritando aqui no capítulo 7, verso 24: quem vai me livrar da morte desta carne? Quem? E o que eu quero dizer para você, meu amado irmão, é que muitos de nós têm se desviado porque desiste. Mas o que Deus espera de nós é arrependimento, meu amado irmão. O que Deus espera de você é que você se arrependa do seu erro, amado irmão. É que você, amado irmão, viva em novidades de vida. É que você não se entregue, é que você não desista. Deus, Ele enviou o próprio Filho para morrer no nosso lugar, amado irmão. E é um sacrifício eficaz, meu amado irmão. O sacrifício, a morte de Cristo Jesus, Ele perdoa qualquer pecado. É você que não sabe, pastor Cristo, por que eu fiz? Você que não sabe o que é que eu tenho praticado, irmão, não importa. Se o próprio Deus não aceitar a morte do Filho, amado irmão, para poder perdoar o seu pecado, o próprio Deus estaria zombando da morte de Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. Para de querer vir para a igreja reclamando de que está faltando as coisas, de que eu não ganho isso, de que eu pago aluguel, de que meu carro é velho, de que... Irmão, para, pelo amor de Deus. Nós estávamos condenados ao inferno. Não tínhamos salvação para nós, meu amado irmão. Estávamos condenados, amado irmão, a morrer, a sofrer no inferno. E Deus, Ele deu tudo para poder salvar a igreja de Cristo Jesus. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho. É motivo de estarmos aqui glorificando, amado irmão. É motivo de estarmos aqui chorando, cantando e nos alegrando, porque agora nós temos salvação através de Cristo Jesus. E aí quando Paulo ele grita por socorro e ele fala: quem me livrará desse corpo de morte? No capítulo 8 ele faz o famoso grito de independência. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que você não podia fazer, aquilo que eu não pude fazer, Deus Ele fez no nosso lugar. Não importa aquilo que você fez, meu irmão, há 5 minutos atrás. Dos seus pecados, Deus não se lembra mais, meu amado irmão. Ele espera de você arrependimento. Confesse o seu pecado e tente de novo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos capacita, amado irmão, para poder vencer o pecado. No verso 31, Paulo, ele faz uma conclusiva para nos mostrar que se Deus não poupou o próprio Filho para nos salvar, se Deus ele deu o melhor dele para nos resgatar da nossa vã maneira de viver, será que Ele não daria também junto com o seu Filho, amado irmão, todas as coisas que nós precisamos para essa terra? Verso 31, ele está dizendo: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 32, aquele que não poupou o próprio Filho, mas pelo contrário, nos entregou, como não nos dará também, além do Filho, todas as coisas junto com o Filho, amado irmão? Meu irmão, Deus vai te abençoar.
Mas você precisa entender, meu amado irmão, que a maior bênção não é seu carro zero, que a maior bênção não é aquela casa que você almeja, que a maior bênção não é nada que você possa possuir nessa terra. Deus quer te conscientizar nesta noite que a maior bênção que Ele te deu foi a salvação, meu amado irmão, e o resto, as outras coisas, Ele vai acrescentar na vida da igreja. O problema também, amado irmão, é porque Satanás não dá folga. Você não pode vacilar. Vacilou, Satanás vem e começa a te acusar. Aí Paulo no verso 33, ele fala: quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem? É Deus quem nos justifica, amados irmãos. Quem vai acusar nós, irmão? A igreja. Quem vai dizer para você assim: ah, mas ele está fazendo isso, está fazendo aquilo? É o poderoso, grande juiz que já absolveu você, meu irmão. Mas aí quando a gente entende essas coisas, meu irmão, a gente entende essas coisas, a gente está caminhando, a gente entende a grandeza de Deus, vem o medo de falhar, vem o medo de falhar, porque nós falhamos todos os dias, como eu disse, pensamentos, ficamos com raiva um do outro, então nós falhamos todos os dias, então vem o medo de falhar. Mas aí, amados irmãos, Paulo ele vem dizer para nós dessa forma: quem nos condenará? Cristo Jesus é quem morreu e ressuscitou e está à direita de Deus intercedendo por nós. Meu irmão, não precisa ter medo de falhar, como eu disse, o sacrifício, o pagamento que foi dado em resgate da sua alma. Pedro disse que não foi ouro, que não foi prata, mas Deus entregou um sacrifício perfeito, amado irmão, na compra da nossa alma. Não é como antigamente, amado irmão, que o povo judeu eles tinham que ir lá e sacrificar constantemente, sacrificava, errava. Não, Jesus morreu uma única só vez pelos nossos pecados do passado e que vamos cometer no futuro. Sacrifício perfeito. Não precisa ter medo de falhar, o que você precisa é se arrepender e tentar novamente. E para encerrar, meu amado irmão, separação. Quem nos separará do amor de Cristo? Preste atenção, porque Paulo é maravilhoso, irmãos. Essa é a epístola aos Romanos. Paulo, quando fala assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Preste atenção, porque Paulo não está falando do meu amor por Cristo. Talvez eu possa negar a Cristo, mas irmão, se eu bater o carro, eu já grilo. Ele não está falando do seu amor por Cristo. Ele não está falando que o seu amor, o amor da igreja por Cristo, não vai nos separar dele. Não. Olha só para você entender, igreja. Deus está falando que o amor de Deus pela igreja pode vir qualquer coisa, principados, potestade, doença, enfermidade, mas o amor de Deus, amado irmão, que o amor que Deus tem por nós não vai nos separar dele. Mas olha só, não dá glória ainda não, olha o melhor, está aqui, ó. O amor de Deus por nós, mas não está em nós. Ele fala que o amor de Deus por nós, que está em Cristo Jesus. O amor de Deus está em algo perfeito. O amor de Deus está em algo que não falha. É por isso que há salvação para nós. Se a igreja pudesse compreender a profundidade, irmão, só tente. Você não vai falhar. O amor de Deus é perfeito. O amor de Deus está alicerçado em algo perfeito. O amor de Deus por nós está alicerçado em Cristo Jesus. Cristo Jesus não falha. Ele é perfeito, meu amado irmão. É por isso que o amor de Deus para conosco, amado irmão, é perfeito. Você precisa entender essa boa nova. Se disseram para você, vem para a igreja que a sua vida vai melhorar, meu irmão, vem para a igreja que você está enrolado por um tempo. Vem. É luta. Satanás não quer que você venha para a igreja, não. A verdade é essa. Mas vem para a igreja, meu amado irmão, porque aqui Deus, Ele vai enviar o poder restaurador, o Espírito Santo, e você vai vencer, porque aquele que iniciou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Eu sinto a presença de Deus, irmãos. Coloque de pé.
Deus está aqui. Muito obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício foi perfeito. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós, Pai. Muito obrigado pela boa notícia, Pai. Ai, Deus, muito obrigado. Tem alguém aqui, amado irmão, que não é crente e gostaria de receber essa boa notícia? Você não é crente e talvez hoje você quer fazer parte do povo de Deus que não vai falhar. Não vai. Pastor, eu não vou ir não, porque eu sou bonzinho, eu sou isso e outra coisa, sou direito da religião e todos os caminhos levam a Deus. Não, irmão, provei para você Atos capítulo 10, lê na sua casa. Cornélio, homem temente, fiel a Deus, dava esmola, orava, mas não adianta. A salvação você tem que receber a boa notícia de Deus, e a boa notícia é essa, é que Jesus salva pecadores. Quer receber Cristo Jesus? Meu tempo passou já 5 minutos. Quer? Vem aqui, a gente vai orar por você. Não, que Jesus te dê outra oportunidade.